Já aconteceu de você acordar no meio da noite com um aperto no peito e achar que era só insônia? E se eu dissesse que talvez esse sentimento fosse na verdade um chamado especial vindo do céu? Deixe-me contar algo que mudou a minha vida. Meu nome é Sophie Lambert, tenho 45 anos, e talvez você nunca tenha ouvido falar de mim. E tudo bem, porque eu mesma achava que minha história era comum demais para ser contada. Trabalho como enfermeira-chefe em um hospital público na cidade de Lille, no norte da França. São turnos longos, dias exaustivos, plantões que chegam na madrugada. Sempre fui daquelas que dedicam toda a energia aos outros, mas esquecem de cuidar de si mesmas. Já vi pacientes partindo, outros se recuperando, mas principalmente aprendi a esconder meus próprios sentimentos. Perdi meu marido cedo, quando tinha 37 anos. Antoine se foi rápido, vítima de um câncer devastador. Fiquei sozinha para criar meu filho Julian, que hoje tem 16 anos. Crescer com um adolescente sozinha é um desafio enorme, mas o que mais pesava não era isso, era o que eu sentia por dentro. Por fora eu parecia forte, controlada, até respeitada no meu trabalho. Por dentro, porém, eu estava no piloto automático há anos. Uma fé superficial, feita de rituais no Natal, Páscoa, missa do sétimo dia. Uma fé cheia de frases feitas, usadas para confortar os pacientes, mas que eu mesma não acreditava mais. Lembro de chorar escondida no banho, perguntando a Deus se ele ainda me ouvia, se ainda me via. Mas logo secava as lágrimas, colocava meu jaleco e seguia como uma máquina. Aos poucos meu espírito foi ficando frio. Eu praticamente deixei de ler a Bíblia, de orar de verdade. Às vezes até falava com Deus na mente, mas era sempre apressado, vazio, como se eu estivesse falando sozinha. Ainda assim, algumas noites algo me fazia despertar, uma inquietação que eu não conseguia explicar, que eu achava ser apenas insônia. Até aquela noite. Era uma terça-feira, um dia muito difícil. Um paciente querido havia falecido de repente. Cheguei em casa exausta, com dor de cabeça, tomei remédio e fui para a cama. Julian já dormia. Por volta das 10 e pouco da noite, acordei no meio da madrugada com uma dor forte no peito. Achei que fosse ansiedade. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Meu corpo travou. Tudo ficou escuro. Naquela escuridão eu morri. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia imaginar. Eu acordei fora do meu corpo, e antes mesmo de enxergar algo, ouvi uma voz. Prepare-se para isso, porque não foi um anjo, um túnel, nem luzes brilhantes. Foi Jesus. E ele não chegou para me dar explicações teológicas. Ele me chamou pelo meu nome. Quando tudo ficou escuro naquela madrugada, pensei que estava apenas desmaiada, mas não era isso. Eu não sentia dor, nem peso no peito, nem dificuldade para respirar. Era como se meu corpo tivesse ficado para trás, enquanto eu continuava viva, mas em um lugar diferente. Não sei quanto tempo se passou, pode ter sido um instante ou uma eternidade, até que me vi de pé no canto do meu quarto, observando meu próprio corpo estirado no chão, pálido e imóvel. Foi aí que entendi. Eu tinha morrido. Meu coração não batia mais, mas eu via tudo com clareza. A luz suave do abajur, o silêncio da casa, a respiração calma do meu filho dormindo ao lado. Tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. Então ouvi meu nome de uma maneira tão próxima que parecia estar dentro de mim. Uma voz imensa, mas sem precisar ser alta. Era Jesus. Não um Jesus com coroa de espinhos ou túnica branca, nem braços abertos como estátua. Ele era luz, não uma luz que cega, mas que acolhe. Seus olhos eram janelas para a eternidade. E mesmo sem dizer nada além do meu nome, senti que ele me conhecia por completo. Meus erros, meus segredos, minhas lágrimas escondidas, meus pecados, meus medos. E ele não me julgava. Seu olhar era puro amor. Eu desabei, não de medo, mas de arrependimento. Caí de joelhos e chorei. Um choro de reconhecimento, como se por um segundo, eu tivesse visto quem eu realmente era e quem ele sempre foi. Tremia, mas não de pavor, e sim de reverência. Percebi que toda a correria da vida, o ativismo religioso, a força que eu fingia ter, tudo isso derretia diante daquela presença. Queria falar, pedir perdão, explicar, mas ele me interrompeu sem palavras, dizendo apenas: "Você não morreu. Foi chamada e precisa entender o que ignorou por tempo demais."
Não foi uma bronca, mas um ensinamento de pai para filha que corre demais e nunca para ouvir. Foi aí que ele começou a me mostrar o verdadeiro significado da madrugada. Aquele horário que tantas vezes eu ignorei ou menosprezei. O momento em que ele mais tentou falar comigo, mas eu estava sempre ocupada demais. Você não morreu, Sophie. Você foi chamada para entender o que ignorou. Jesus me falou com uma voz firme, porém suave, que atravessava minha mente e tocava meu coração. Ele me lembrou das vezes em que eu acordava às 3 da manhã com o peito apertado. Eu sempre achava que era insônia, ansiedade, até excesso de café. Nunca pensei que fosse um convite espiritual. Ele disse, não era insônia, era um chamado. Essas palavras caíram sobre mim como um peso de glória. Durante toda a minha vida, o céu se inclinava para mim, esperando que eu respondesse. Mas eu apenas virava para o lado e dormia. Eu bati na porta, mas você achava que era só inquietação. Jesus me mostrou cenas do passado, eu sozinha no escuro, chorando sem saber porquê, e do outro lado o Espírito Santo me observando pacientemente, aguardando que eu dissesse, fala Senhor, o que queres de mim? Mas eu nunca disse. Ele me contou algo que ficou marcado para sempre. A madrugada é o tempo em que ele espera pelos filhos que não querem dormir enquanto o céu está acordado. Entendi então que a madrugada não é mágica, superstição ou fórmula espiritual, mas um lugar de entrega, renúncia. Onde quem ama responde, onde quem tem sede se levanta. Jesus não queria orações longas, apenas presença sincera, um coração desperto. Eu tentei justificar, mas Senhor, eu orava às vezes. Ele me interrompeu com a mesma firmeza suave. Você falava, mas não me ouvia. Foi como um espelho na alma. Minhas orações eram listas, pedidos egoístas, repetições mecânicas. Eu falava de mim, para mim, e depois dormia achando que isso me protegia. Jesus continuou, muitos transformam a madrugada em ritual, não em entrega. Acham que o horário tem poder, mas eu nunca fui impressionado por relógios, e sim por corações rasgados. Vi diante de mim cenas de pessoas que oravam fervorosamente, gritavam, recitavam versículos, choravam alto, mas o ambiente estava frio, vazio. As palavras ecoavam, mas não subiam, não havia vida. Então ele me mostrou uma senhora idosa ajoelhada num quarto escuro, sussurrando o nome de Jesus, sem palavras decoradas, sem esforço. E naquele simples quarto, a glória de Deus enchia o ambiente como fumaça dourada. É isso que toca o céu, ele disse. A oração não precisa ser longa nem bonita, precisa ser verdadeira. Fiquei sem chão. Pela primeira vez entendi que o problema não era orar na madrugada, mas a maneira como eu chegava até ali. Apressada, com medo, religiosidade vazia, sem reverência. Jesus olhou para mim com misericórdia. Lembra das vezes que você repetia palavras só para tentar me convencer? Eu me lembrei. As repetições como mantras, achando que o esforço ou volume substituiriam a intimidade. Era automático, como alguém que teme um Deus distante em vez de conversar com um Pai presente. Ele me disse algo que carrego comigo até hoje. A fé que tenta controlar nunca me encontra, mas a fé que se rende me toca. Foi aí que compreendi, não é a quantidade nem a intensidade da oração, mas o espírito com que se entra. O quebrantamento, o arrependimento, a verdade que sangra no altar. Naquele momento desejei poder voltar no tempo e fazer diferente. Acordar no meio da madrugada não por obrigação, mas por fome. Orar não por autoproteção, mas por amor. Falar menos, ouvir mais. Parar de tentar convencer Deus e começar a conhecê-lo. E então Jesus me mostrou como o céu responde àqueles que se preparam, não por superstição, mas por reverência. Ele caminhou comigo naquele espaço sem chão, onde cada passo revelava algo que eu nunca tinha percebido. Não havia pressa, só um tempo suspenso para eu finalmente entender o que sempre esteve ali, mas que eu nunca enxerguei. Ele me mostrou duas pessoas orando em lugares diferentes. Uma em pé num grande salão, falando alto, cheia de palavras impressionantes, versículos decorados, autoridade na voz. Outra ajoelhada num quarto pequeno, sem palavras, só lágrimas. Jesus perguntou, qual delas você acha que moveu o céu? Antes que eu respondesse, ele disse com ternura firme, o que me toca não é o volume, é a verdade. Não é a performance, é a entrega. Foi aí que tudo mudou para mim.
Percebi que Deus não espera orações perfeitas, nem posturas impecáveis, nem conhecimento profundo. Ele espera sinceridade, um coração rasgado, cansado de se esconder, disposto a parar de atuar. Jesus mostrou como o céu se inclina quando alguém decide parar de correr e simplesmente se ajoelha, mesmo sem saber o que dizer. É nesse lugar que eu respondo, ele disse. Quando você não tem mais palavras, mas ainda tem presença. Naquele instante lembrei de quantas vezes, por orgulho, engoli o choro, escondi a dor, achando que Deus queria uma Sophie forte, impecável, firme. Agora eu via que ele sempre quis a Sophie real, aquela que ninguém conhecia, nem eu mesma aceitava. Você me buscava com o corpo acordado, mas a alma ausente. Essas palavras iluminaram minha história. Eu já tentei orar na madrugada, fazer jejum, acordar com despertador, seguir tudo que vi nos vídeos cristãos. Mas era por medo, barganha, troca, não por amor. Jesus disse: buscar-me na madrugada só faz sentido quando você para de fazer isso por proteção e começa a fazer por paixão. E era exatamente isso. Ele não buscava uma simples rotina. Queria um relacionamento verdadeiro. Foi ali que compreendi que a oração não serve para tentar convencer Deus a agir, mas para permitir que Ele opere uma transformação profunda dentro de quem ora. O maior milagre não acontece no mundo exterior, mas sim no coração. Então Ele me guiou para um entendimento ainda mais profundo. Como nos preparar de fato para esse encontro? Como alinhar o nosso espírito antes de tentar nos conectar com o céu? Afinal, por que não devemos entrar na presença de um rei como se estivéssemos entrando em qualquer lugar comum? Depois de me mostrar que não são o esforço, o volume ou o horário que movem o céu, Jesus me levou a refletir sobre a preparação antes da oração. Não era uma preparação cheia de regras ou mistérios, mas algo simples e essencial: reverência. Sophie, ele disse, você queria ouvir minha voz, mas deitava-se alimentando coisas que empobrecem sua alma e esperava despertar sensível ao céu. Aquilo me desmontou, pois ele tinha razão. Quantas vezes eu passava as noites assistindo a programas pesados, vídeos que não edificavam, navegando pelo celular até pegar no sono, e quando o relógio marcava 3 da manhã e meu espírito se agitava, eu atribuía aquilo à ansiedade ou a uma noite ruim. Nunca pensei que antes mesmo de me deitar, eu já estava embotando minha alma. O Espírito Santo é sutil, um sussurro delicado. Ele me ensinou que quem vive rodeado por barulho acaba perdendo a capacidade de ouvir esse chamado. E então ele me mostrou o que deveria fazer. Nada complicado, mas essencial: limpar o ambiente interior antes de dormir. Não levar para a cama as confusões do dia. Evitar tudo que contamina o espírito. Filmes que despertam desejos, músicas que não elevam, conversas tóxicas. Não estou dizendo que precisamos nos isolar, mas sim que devemos escolher com cuidado o que permitimos entrar em nós antes do descanso, porque aquilo que nos embala define o que ouviremos quando Ele chamar. Depois veio o convite para conversar com Deus antes mesmo de fechar os olhos. Algo simples: deixar a Bíblia à mão, uma luz suave acesa, e dizer algo como: Senhor, se quiser falar comigo esta noite, estarei pronta para ouvir. Apenas uma palavra, uma intenção, um coração aberto. Por fim, preparar um espaço especial, um cantinho em casa que se torna altar. Não precisa ser nada elaborado, apenas um lugar consagrado para o encontro. Uma cadeira, um tapete, uma Bíblia. Quando dedicamos um espaço para isso, nosso espírito começa a compreender que ali é território de escuta. Eu percebi como fui negligente com esses detalhes. Orava de qualquer jeito, de qualquer lugar, como quem tromba com Deus no corredor, e não como quem se prepara para encontrar um rei. E ele, com imensa ternura, me corrigiu: não quero rituais vazios. Quero sua consciência, seu coração presente, seu amor traduzido em tempo dedicado a mim. Nada soava como obrigação ou cobrança, mas como um ensinamento que revelava uma nova forma de me achegar a Deus, com maturidade, entendimento, temor e amor ao mesmo tempo. Então Jesus tocou num ponto que muita gente não entende: o momento do despertar. A maneira como respondemos quando o Espírito nos chama na madrugada revela o quanto realmente desejamos esse encontro. Ele fez uma pausa e olhou para mim com um olhar que não pressionava, mas também não suavizava a verdade. Calmamente disse: Sophie, você pedia direção, mas quando o Espírito te despertava durante a noite, você voltava a dormir.
Aquele diagnóstico resumia anos da minha vida numa única frase. Quantas vezes eu acordava sem saber porquê, com um aperto no peito, um pensamento insistente, uma inquietação no espírito, e em vez de me levantar, abraçava o travesseiro e me dizia: deve ser só ansiedade. Jesus disse: não era ansiedade, era eu. Era o espírito te chamando para um encontro, mas você tratava como um incômodo. Aquelas palavras me perfuraram a alma, porque eu entendi. O que eu chamava de insônia era, na verdade, um convite divino, um momento em que o céu queria se conectar comigo, e eu ignorava. Ele continuou: você passou a correr atrás de mim durante o dia, mas não parou para ouvir quando eu te chamava na noite. Depois mostrou como tudo começa com o simples ato de levantar. Mesmo cansada, mesmo sem vontade, mesmo sem saber o que dizer. O céu não espera perfeição, espera uma resposta. Jesus então me revelou algo que me deixou sem palavras. Era como assistir minha própria vida sob a perspectiva do espírito. Vi cenas em que era tocada, não no corpo, mas no íntimo. Acordava com o coração acelerado, lágrimas sem motivo, pensamentos inquietos. E em vez de me ajoelhar, procurava o travesseiro, ligava o celular e pensava: depois eu oro. Ele explicou que o problema é que muitos pensam que Deus vai insistir para que voltemos, mas o Espírito não força nada. Ele convida, e quando não encontra resposta, se retira. Essa verdade foi dita sem amargura, mas com uma força que cortava e curava ao mesmo tempo. Então me mostrou o que acontece no mundo invisível quando um filho responde. Vi uma jovem que, ainda sonolenta, simplesmente se ajoelhava em silêncio. A casa estava escura, o mundo dormia, mas no céu havia movimento. Anjos eram enviados, lares protegidos, batalhas vencidas não pelo barulho, mas pela obediência simples e sincera. Quem se levanta no escuro por amor, andam na luz com autoridade, disse Jesus. Não se trata de fazer muito, mas de se disponibilizar, mesmo sem saber o que virá. O Espírito não desperta os fortes, mas os dispostos, aqueles que dizem: aqui estou, Senhor. Enquanto pensava nisso, fiquei imaginando quantas chances perdi, quantos chamados silenciei por cansaço, distração, indiferença. Quando ele percebeu meu pesar, falou com carinho: você não está aqui para ser julgada, mas para ser despertada. Ali entendi algo que nunca me ensinaram. O despertar espiritual não começa com fogo, mas com entrega. Com aquele primeiro gesto de fé no meio da escuridão. A madrugada não exige coragem. Pede confiança. Depois, como quem vira a página de um livro, Jesus me guiou para outro ensinamento pouco compreendido: o silêncio. Porque há momentos na madrugada em que não sabemos o que orar, estamos sem forças e sem palavras. E ainda assim, é ali que o céu mais escuta. Você ainda acredita que precisa saber o que dizer para estar comigo? Perguntou-me Jesus. Aquela pergunta me atingiu como um espelho. Estava ali diante dele, com o coração pesado, sem palavras, apenas lágrimas e um coração aberto. E mesmo assim, era o momento mais intenso que já vivi com Deus. Compreendi que o silêncio também é oração. Ele continuou: não fui eu quem ensinou que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis? Então por que você acha que precisa encher o espaço com palavras bonitas? Naquele instante ele me mostrou uma cena real como se estivesse ali. Uma mãe sentada no chão, costas apoiadas na parede, olhos fechados, lábios selados, segurando uma foto da filha. Ela não dizia nada, apenas respirava fundo. E ao redor dela, a atmosfera vibrava. O céu se inclinava para ouvi-la, mesmo em silêncio. O mundo aprendeu a orar com barulho, disse Jesus. Mas o céu se move quando o coração se cala. Ali entendi que a reverência mais profunda não está no grito, mas no silêncio que escuta. No silêncio que não exige respostas nem pressiona com listas, mas se ajoelha dizendo: estou aqui. Fala comigo como quiser, quando quiser. Lembrei-me de quantas vezes fiquei frustrada por não saber o que dizer ao orar, preocupada se minhas palavras estavam certas, se eu estava sendo ouvida, se estava fazendo do jeito certo. Agora Jesus me dizia que as orações mais poderosas que chegam ao trono do Pai não são necessariamente pronunciadas com os lábios, mas movidas pelo Espírito. Quando você não souber o que orar, apenas venha. Eu estarei lá, disse ele. Aquilo me libertou. A ideia de que eu poderia simplesmente estar ali,
sem precisar justificar, impressionar ou fingir, e ainda assim ser acolhida pelo céu, me fez chorar sem conseguir parar. Percebi que o que Deus mais quer de mim não é minha performance, mas minha presença. E Jesus ensinava tudo com calma, como quem quer que a filha entenda, não decore. Ele falou comigo sobre algo que quase ninguém aborda: o valor das lágrimas. Existem noites em que tudo o que temos para oferecer são as lágrimas, e mesmo assim elas carregam um significado eterno. Jesus se aproximou com um tom tão acolhedor que parecia abraçar minhas dores e disse: "Você sabia que o céu entende o idioma das lágrimas?" Eu não consegui responder na hora, mas dentro de mim algo se transformou. Foi como se todas as vezes que chorei sozinha, em silêncio, no banho, no ônibus ou no meio da madrugada, finalmente tivessem encontrado um propósito. Sempre pensei que chorar era sinal de fraqueza, que Deus só ouvia quando eu estava firme, com as palavras certas e o controle da situação. Mas ali ao lado dele, entendi que meus momentos de maior vulnerabilidade foram, muitas vezes, os mais ouvidos. Ele me mostrou cenas que eu queria esquecer. Os dias em que chorei no hospital, olhando para alguém que perdi. As noites em que meu filho dormia enquanto eu desabava no sofá, cansada de parecer forte. Em cada uma dessas cenas, o Espírito Santo estava ali paciente, sem julgamentos, apenas acompanhando cada lágrima minha. Foi uma oração que o céu entendeu antes mesmo de você saber o que pedir. Ele disse: "Naquele instante algo mudou dentro de mim." Há batalhas que vencemos com jejum, outras com fé. Mas algumas dores são tão profundas que só as lágrimas podem levar até o trono de Deus. Ele continuou: "A oração nem sempre precisa ser palavras organizadas. Às vezes é um suspiro, um soluço, ou um clamor feito com a alma quebrada. E isso basta, porque o Pai vê o coração." Muitos acreditam que estão falhando ao chorar, mas na verdade, é nesse choro que a alma para de resistir e começa a ser moldada. Naquele momento não perguntei mais nada, só chorei, e senti que ele não estava apenas assistindo, mas colhendo cada lágrima como um tesouro precioso. "Eu não desprezo quem chora", disse ele. "Eu visito aqueles que se entregam." Nunca ouvi algo tão libertador. Entendi que o poder da oração na madrugada não está em palavras perfeitas ou em rituais, mas na entrega sincera. Deus quer apenas que estejamos ali de joelhos, com tudo o que somos, até aquilo que não conseguimos explicar. E foi nesse estado de completa rendição que Jesus me revelou talvez o aspecto mais profundo da vigília espiritual. Porque orar de madrugada não é só por nós, é também pela proteção daqueles que nem sabem que precisam ser guardados. Ainda com os olhos cheios de lágrimas, ele me levou a enxergar algo diferente. Não era mais o espaço íntimo da oração, mas o mundo espiritual por trás da madrugada. Ele disse: "Enquanto você dorme, os céus e os infernos se movimentam. E é nesse silêncio que busco guardiões." Vi casas comuns como a minha, quartos escuros, famílias aparentemente tranquilas, mas por dentro carregadas de lutas, crises e perigos. E ali em algumas dessas casas, uma pessoa se levantava para orar, muitas vezes em silêncio, estendendo as mãos, criando uma luz que parecia erguer um escudo invisível ao redor. Esse é o papel daqueles que se levantam quando ninguém vê. Jesus disse: "Eles são os guardiões desconhecidos, mas o céu conhece cada nome." Eu tremia ao perceber que nunca tinha orado com esse propósito: proteger com oração. Sempre pensei que orar era para pedir bênçãos ou buscar sentimentos, mas agora entendi que existem orações que criam barreiras de proteção para o que amamos. Muitas vezes acordei com presságios ruins, pesadelos ou angústias inexplicáveis, e não entendia o motivo. Agora eu sabia. Era um aviso, um chamado para vigília, que eu ignorava, voltando a dormir e me tornando vulnerável. Jesus disse algo que ficou marcado em mim: "A oração da madrugada não é só encontro, é escudo. E todo escudo que você ergue em segredo protege muito mais do que imagina." Quando ele falou isso, visualizei meu filho dormindo, tão inocente e vulnerável, e compreendi que batalhas espirituais acontecem ao redor dele, que não se vencem com palavras, mas com oração e vigilância. Entendi que ser mãe não é só cuidar com os olhos abertos, mas também proteger com os joelhos dobrados. Que trabalhar no hospital não é só servir com técnica, mas também amar em oração. Finalmente Jesus me perguntou se eu agora entendia por que me chamou naquela madrugada. Eu só pude chorar e dizer: "Sim, entendo." Não era insônia nem acaso,
Era um chamado, um propósito, o céu me preparando para ser resposta. Então ele me disse que minha missão estava apenas começando, porque quem já viu o invisível nunca mais volta o mesmo. Quando ele falou isso, senti uma brisa suave me envolver. A luz foi se apagando e o som do meu próprio coração voltou a preencher o silêncio. Acordei na UTI, cercada por luzes fortes e olhares preocupados. Eu havia ficado 11 minutos clinicamente morta, sem batimentos, e ninguém conseguia explicar como eu tinha retornado com minhas funções neurológicas intactas. Eu sabia que não foi sorte ou ciência, foi um chamado. Nos dias que se seguiram, algo mudou dentro de mim. Não conseguia mais viver no automático. Comecei a despertar de madrugada não por insônia, mas por uma fome espiritual. Muitas vezes, sem palavras, só sentava, respirava e dizia: Senhor, estou aqui. E isso era suficiente. Monte um cantinho simples no meu quarto, uma Bíblia, uma vela, uma cadeira, e toda noite, antes de dormir, dizia: Se quiser me chamar, estarei pronta. E ele chama. Nem toda madrugada, mas quando chama, eu reconheço e levanto. Às vezes para orar por alguém desconhecido, às vezes só para escutar ou chorar. Agora sei que tudo isso tem valor, que nenhuma resposta do céu é automática. Toda intimidade exige entrega. O hospital, o turno, meu filho continuam os mesmos. Mas eu não sou mais a mesma. Quem já ouviu o céu no silêncio não se contenta mais com o barulho da vida. Se você chegou até aqui, talvez esse mesmo espírito que me despertou esteja chamando você também. Talvez suas madrugadas não sejam insônia, mas um convite. Enquanto o mundo dorme, o céu espera um coração que diga sim, mesmo sem entender tudo. Porque quando você se levanta, o céu se inclina. A Bíblia nos lembra em Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que as bênçãos do céu estejam sobre sua vida, sua casa e suas madrugadas. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.